Bom, os substantivos ele variam em gênero, que vocês já sabem sobre isso, quer dizer se ele é masculino e feminino. Dá-se o nome de flexão de gênero a essa variação, tá? Essa variação que existe entre masculino e feminino. Por exemplo, o senhor, a senhora, tá? Aí ele diz: percebe-se que os dois substantivos foram antecedidos por artigo, ou seja, o senhor e a senhora. Eles auxiliam na determinação do gênero do substantivo, sendo os usado diante de substantivos masculinos e a e as usado diante de substantivos femininos. Ou seja, se tem o na frente, consequentemente eu sei que essa palavra é masculina. Se tem o a na frente, eu sei que essa palavra é feminina, certo? Há substantivos que não obedecem à regra, ou seja, não se pode determinar o gênero a partir deste artigo que a gente acabou de ver. E ou da terminação, por exemplo, senhor, a gente sabe que é homem porque termina com a R e a por feminino porque termina com A. Aí ele diz, exemplo, pinguim, tá? A gente não pode determinar o gênero através da palavra pinguim. A gente não pode dizer o pinguim ou a pinguim, certo? Aí ele diz: embora a palavra venha acompanhada do artigo masculino, ou pinguim, ela não determina o gênero do animal. Para isso, precisaremos especificá-lo em macho ou fêmea. Ou seja, eu preciso dizer se eu estou falando do pinguim macho, comprei um pinguim macho, tá bom? Ou então, comprei um pinguim fêmea, tá bom? Normalmente, as palavras que terminam em A são femininas e as palavras que terminam com O são masculinas, que eu já tinha dito anteriormente. A flexão acontece quando substituímos a vogal O por A ou acrescentamos a letra A. Quanto à flexão de gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes, que vamos observar agora. Os substantivos biformes são substantivos que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, que são chamados de substantivos biformes. Exemplo, o rato, a rata, o professor, a professora. E ele ainda colocou aí. Em alguns casos, o substantivo transforma-se mudando o radical, certo? Por exemplo, o homem, a mulher. Eu mudei totalmente a palavra. No caso de o rato e a rata, não. Eu só mudei os artigos e tirei o O no final e troquei pelo A, certo? Mas existe alguns casos que a gente muda totalmente a palavra. Por exemplo, o homem, a mulher. O zangão, a abelha. O boi, a vaca. Substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para o masculino e o feminino e não modificam o gênero. Exemplos: a mesa, a caderneta, o livro, o travesseiro. Entre os substantivos uniformes, temos os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Ou seja, existem os substantivos biformes e uniformes. Os biformes nós já vimos, tá? O professor, a professora, o zangão, a abelha. Já os substantivos uniformes, eles não modificam o gênero e, além disso, de não modificar o gênero, existem outros tipos de substantivos uniformes, os epicênios, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Os substantivos epicênios, eles referem-se a plantas ou animais. Para atribuirmos gêneros, acrescentamos a palavra macho ou fêmea, que foi o exemplo dado do pinguim, tá? A palavra pinguim, ela é um substantivo epiceno, porque eu preciso utilizar macho ou fêmea para classificar o pinguim, certo? Nesse caso aí, ele trouxe mais dois exemplos. O jacaré macho e o jacaré fêmea, tá? A cobra, que eu chamo a cobra macho ou a cobra fêmea. Substantivos sobrecomuns são usados para seres humanos, certo? Quando quisermos especificar os gêneros desses substantivos, devemos acrescentar as palavras do sexo masculino ou do sexo feminino, tá? Exemplo: o cônjuge do sexo masculino ou a criança do sexo feminino. Se eu falo a criança, eu não sei se é feminino ou masculino. O que vai diferenciar é você falar, tá? A criança do sexo masculino está muito cansada, certo? Você tem que especificar.
através do sexo, dizendo se é feminino ou masculino. Substantivos comuns de dois gêneros não se flexionam, mas permitem que designemos o gênero masculino ou feminino a partir do uso do artigo. Ou seja, a palavra não vai mudar. O que vai mudar vai ser o uso desse artigo aqui, certo, amores? Onde ele vai dizer o modelo, a modelo. Percebam que a palavra continua a mesma. O que mudou foi o uso do artigo. O colega para homens e a colega para mulheres, certo? Não mudou a palavra, o que mudou foi só o artigo. Bom, amores, qualquer dúvida agora lá no grupo do WhatsApp.